o inimigo não precisa destruir quando ele se move para distrair. Essa é uma verdade, irmãos, que a gente precisa despertar o nosso coração. Porque às vezes a gente diz assim: o diabo ele vem para destruir, mas às vezes ele não vai destruir você. Às vezes ele vai só distrair você. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 10. Um texto muito conhecido, mas eu quero com você ouvir Deus falar, talvez de forma diferente. Lucas capítulo 10, verso 38 em diante. Você pode acompanhar aqui no telão se você quiser, ou abrir na tua Bíblia aí. Lucas 10, 38. A Bíblia diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, sua irmã, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Queridos, o inimigo não precisa destruir, quando ele pode distrair. Essa é a arma que o diabo tem usado nesse tempo: distração. Porque às vezes a gente já está blindado, a gente está protegido, a gente está atento para a destruição dele na nossa vida, nosso casamento, nosso ministério, nossa vida financeira. Mas aí ele vem com outra arma, ele começa a nos distrair. Existe uma estratégia do inimigo que é mais sutil do que a perseguição dele na nossa vida. E ele sabe que se não conseguir fazer você abandonar a sua fé, ele tentará fazer você perder o alvo da sua fé. Tem pessoas que não abandonaram a fé, mas perderam o alvo da fé. Tem pessoas que estão lá semanalmente na igreja, no culto, servem, mas parece que perderam o alvo da fé, o propósito de uma vida de fé, o propósito de uma vida cristã. E nem sempre Satanás afasta um crente, um cristão da igreja, porque muitas vezes ele apenas o mantém ocupado demais para viver o que realmente importa de uma vida de crente, de uma vida cristã. Então a distração é uma arma silenciosa, a distração é uma arma letal, é uma arma que tem atingido muitos corações, muitas casas. Ela não faz barulho, ela não provoca escândalo, ela não produz grandes manchetes nas redes sociais, ela apenas ocupa o coração com tantas coisas que deixa Deus de lado, que deixa as coisas do Senhor para segundo plano. Escute o que eu tenho para te dizer nessa noite: o inimigo não celebra apenas quando alguém cai em pecado. Quando alguém cai em pecado, ele celebra, porque ele conseguiu fazer com que um coração pudesse errar o alvo. O que é pecado? É errar o alvo. Todas as vezes que a gente erra o alvo, como Deus deseja que a gente viva, nós estamos pecando. É por isso que a Bíblia diz que nós somos pecadores, porque a gente erra o alvo, às vezes em pensamento, às vezes em sentimento, às vezes em fala, às vezes em atitude. Mas o inimigo não só celebra quando alguém cai em pecado, ele também comemora quando alguém troca a presença de Deus pela correria da vida, quando alguém deixa Jesus no último da fila, quando alguém troca a importância da presença da palavra de Deus por qualquer outra coisa. Nesses últimos meses eu tenho dito à igreja, aos discípulos, aos irmãos, eu mando áudio dizendo: irmãos, é dia de culto, culto é inegociável. Culto é inegociável, e a gente precisa estabelecer esse padrão na nossa vida, de a gente entender a importância de estarmos reunidos na presença de Deus. Então Jesus aqui nesse texto entra na casa de uma família que ele passou a ser amigo dessa família, Marta, Maria e Lázaro, 3 irmãos.
E ele passou a ser amigo dessa família. Ele passou a ter um apreço por essa casa. Sempre que ele estava ali, ele entrava na casa. Ele celebrava com a família. Marta, Maria e Lázaro representam uma família. Você está comigo aqui? Amém? Representa uma família. O texto diz que Marta é aquela que o recebe, é aquela que está lá ocupada nos seus afazeres, na correria. Então Marta, na família, representa aquela que é agitada, que é aquela que é pau para toda obra, aquela que está lá pronta para fazer, aquela que vai lá e não mede esforço. Não tem ninguém para fazer, eu vou e faço. Eu não tenho que estar pedindo a ninguém, eu vou e faço. Na nossa família sempre tem essa pessoa, amém? Que representa essa essência de vai lá e faz tal. Maria era aquela que da calmaria, da adoração, aquela de calma, vai dar tudo certo, fica em paz, fica tranquilo. Na nossa família às vezes tem alguém assim também. E Lázaro é aquele da alegria, aquele que dá piada, aquele que faz as pessoas rir, aquele que todo mundo gosta, que está na mesa, porque sempre tem uma coisa para distrair. Amém ou não? Talvez você possa se encontrar dentro da família, em qual perfil eu sou, quem eu sou hoje. Mas escute, o que Jesus quer nos ensinar através desse texto, sobre termos o cuidado sobre a distração. Jesus entra na casa, e aí Marta demonstra amor a Jesus como? Servindo a Ele. Maria demonstra amor permanecendo aos pés dEle. As duas amavam o Senhor, mas apenas uma compreendeu o momento oportuno que ela tinha. O problema de Marta não era trabalhar, irmãos. Era permitir que o trabalho afastasse ela da presença. O problema nunca foi trabalhar, nunca foi servir. Jesus não recriminou em momento nenhum o que Marta estava fazendo. Jesus em momento nenhum disse: Marta, você está pecando, você está errada, porque você só quer trabalhar. Não, o problema não está no trabalho, amém? Você está comigo aqui? O problema não é a gente produzir, a gente trabalhar, a gente ter empresa, a gente querer crescer, querer receber, querer ganhar bem. Não tem nada de errado nisso, não é pecado nisso, irmãos. Pelo contrário, o Senhor deseja que a gente prospere, deseja que a gente possa usar os nossos negócios para a missão. Mas o problema aqui era permitir que o trabalho afastasse ela da presença de Jesus. Então o inimigo nunca se incomodou com o serviço de Marta. O que ele queria era que ela perdesse aquilo que era mais importante. Porque o inimigo, irmãos, ele sempre vai tramar assim. Ele quer que a gente perca algo que vai ser importante para a gente. E a gente às vezes não faz questão, a gente às vezes não faz esforço. Vai ser importante que eu esteja, vai ser importante que eu pare para sentar e ouvir, vai ser importante que eu me acorde nas madrugadas, bote meu joelho, vai ser importante que eu leia a palavra todos os dias. Então o que o inimigo faz? Vai tentar nos distrair, para roubar aquilo que ele sabe que vai ser importante para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa família. E aí, quais são as lições desse texto? Primeira coisa, irmãos, que eu aprendo aqui: distração faz você trocar o essencial pelo urgente. O que a distração faz? Faz a gente trocar o que é essencial da minha vida, o que é importante, pelo que é urgente, pelo que é do agora, pelo que tem que ser das correrias. Verso 40 diz que Marta agitava-se de um lado para o outro. A cena era essa. Ela é extremamente agitada, ansiosa, estava ali na correria para arrumar as coisas, lavar a louça, deixar a mesa organizada, varrer a casa, colocar as coisas em ordem, ocupada com muito serviço. Então observe a expressão: ela estava ocupada com muito serviço. Ela não estava pecando. A Bíblia não diz ela estava pecando, a Bíblia diz ela estava ocupada, porque ela estava servindo. Mas ela estava tão ocupada que já não conseguia desfrutar da presença de Jesus. Quantos de nós não somos pegos assim às vezes? A gente está tão ocupado que a gente não consegue mais desfrutar da presença de Jesus. Porque o dia começa e o dia já termina. Parece que são só 12 horas o dia. Amém? Quem tem essa impressão? Que o dia está mais curto, porque as coisas são tão corridas, são tanto compromisso, são tantos resultados que a gente tem que dar, é horário que a gente tem que chegar, é ponto que tem que bater, não pode ir menino para cuidar, e é feira para comprar, é boleto para pagar, e a gente fica tão ocupado que a gente já não desfruta mais da presença do Senhor.
Nem tudo, irmãos, que ocupa a nossa agenda alimenta a nossa alma. Nem tudo que ocupa a nossa agenda do dia vai edificar a nossa vida. A gente precisa ter esse discernimento e essa clareza e esse cuidado acima de tudo para não estarmos vivendo distraídos daquilo que é essencial, daquilo que é mais importante, e a gente está negligenciando uma experiência, um momento na presença do Senhor. Existem coisas que não se repetem. Diga assim: existem coisas que não se repetem. Diga assim: existem momentos na presença de Jesus que não se repetem. Aquele era um momento. Jesus estava na casa, Jesus estava ensinando, mas onde estava Marta? Distraída. Estava na casa, mas estava distraída. Estava na casa, mas a sua mente não estava em Jesus. Isso é um despertar para mim, para você, porque a gente pode estar num culto como esse, de corpo presente, mas a mente está em outro lugar. A gente pode estar aqui, mas nosso coração não está, porque a gente está distraído demais, perdendo experiências que não se repetem. O maior ladrão da intimidade com Deus não é apenas o pecado, muitas vezes é o excesso de coisas, de atividades, de compromissos. A gente vive hoje correndo, irmãos, resolvendo problemas, respondendo mensagens, cumprindo metas, e esquecemos de permanecer diante daquele que dá sentido à nossa vida. Essa é uma das razões de muitas pessoas estarem sem propósito, porque estão ocupadas demais. O diabo, irmãos, prefere um crente ocupado, uma igreja ocupada, sem intimidade com a presença, porque ele sabe que a tendência é você ir se afastando e esfriando-se. Então quem vive apenas para as urgências, acaba deixando de mão aquilo que é eterno. Perde-se a sensibilidade espiritual. Como eu posso saber disso, pastor? A gente já não ora mais como a gente orava antes. A gente já não lê mais a Bíblia como a gente lia antes. A gente adora de forma mecânica. Canta-se uma canção, mas é apenas uma canção de lábios. Quantos creem que Deus fala no meio dos louvores? Quantos creem que Deus fala no meio de uma canção, irmãos? Deus fala com você. Agora eu quero mudar a pergunta: quantos daqui estão ouvindo Deus falar no meio de uma canção? Porque talvez a gente está ocupado demais. Talvez a gente está só olhando para a performance aqui da Juliana, da Sueli, da Valentina, dos meninos que tocam, do baterista. E a gente está se distraindo. E a gente está ocupado demais, pensando nas coisas, e se tornando menos insensíveis, mais insensíveis com a presença de Jesus. Marta estava assim, Jesus na casa, mas ela estava insensível que Jesus estava ali. Ela servia por amor. Ela estava ali servindo, trabalhando, mas estava distraída de algo que era essencial. Irmãos, em nome de Jesus, nenhuma distração pode roubar o nosso coração do Senhor. Diga assim: nenhuma distração vai roubar o meu coração da presença do Senhor. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Cuide do seu coração. Tenha cuidado com o seu coração. E entenda que eu não sou aqui contra. Não sou contra trabalho, produção. Não sou contra você ter uma vida comprometida com as coisas que você está construindo. Eu não sou contra, porque eu tenho uma vida assim. A gente não para. Eu disse, a gente compartilha isso. Às vezes a gente vamos tirar uns dias de férias, mas a gente não para, nossa mente não para, nosso coração não para, a gente está comprometido com as coisas de Deus, a gente está o tempo todo. Mas se tem uma coisa que eu não posso é deixar com que o meu coração fique distraído com as ocupações. Eu preciso valorizar aquilo que é essencial para a minha vida.
Porque se eu priorizo aquilo que é prioridade, as demais coisas serão acrescentadas na minha vida. Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus não deixa ninguém que escolhe Ele como essencial, não deixa desamparado. Segunda lição: a distração rouba a paz e produz ansiedade. Lucas 10,41 diz que Marta estava tão inquieta, foi para Jesus para dizer: Senhor, o Senhor não se importa que eu estou aqui com tantos afazeres e a minha irmã aí sentada só te ouvindo? O senso de justiça de Marta estava desviado, irmão, porque ela estava dizendo: não é justo eu estar aqui trabalhando tanto e a minha irmã está aí só te ouvindo, te adorando. Sabe o que é que ela ouviu de Jesus? Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada demais com muitas coisas. Jesus não repreende Marta pelo serviço. Ele não diz assim: Marta, você está errando porque você está trabalhando, servindo. Não. Ele corrigiu o estado do seu coração, irmão. Ela havia permitido que as tarefas, que os afazeres governassem a sua alma. Existe um lugar, irmãos, que a gente, quando permite que nosso coração seja governado, a gente já não tem mais sensibilidade para as coisas do Senhor. Toda distração prolongada produz ansiedade, porque quem perde a presença perde também o descanso. Porque o seu descanso não está na sua cama, não está na sua rede, não está no seu sofá. O seu descanso tem um nome chamado Jesus Cristo. Conheço pessoas que dormem a noite toda, mas acordam mais cansadas do que foram dormir. Conheço pessoas que passam um dia deitadas no sofá, na rede social, no celular, mas permanecem ansiosas e cansadas. Porque o seu descanso não está nesse lugar, seu descanso está na presença do Senhor. Então, quanto mais distante do Senhor, maior o peso da jornada, irmãos. Nós vivemos em uma geração conectada com tudo, mas desconectada com o céu. Ei, em nome de Jesus, diz a essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: o teu destino é o céu. Diga a ela assim: a viagem da sua vida precisa te levar para o céu. Diga a ela assim, ó: Jesus morreu para te dar o céu como eternidade. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Aleluia! Quantos creem que existe céu aqui? Se você crê que existe céu, então também você crê que existe inferno. Eu não quero ir para lá. Tem alguém que quer ir para lá? Tem alguém que quer ir para o inferno? Levante sua mão aqui que eu vou ungir você hoje mesmo. Vou expulsar tudo que tem aí. Nunca, jamais. Porém, irmãos, se a gente se desconectar do nosso destino, a gente vai errar o caminho. É ou não é? Quem já viajou para um lugar que você não sabia chegar lá? Quem já saiu daqui e disse: eu vou viajar para uma cidade que eu não sei chegar lá? Você precisa de quê? Você precisa de quê? De um GPS. O que é o GPS? Guiados pelo Espírito Santo. Então a gente vai lá e bota o destino. Qual é o destino? Quero chegar no céu. Aí o GPS vai guiar você até lá. Ele vai te dar a rota para chegar no céu, irmão. É assim, ó. É fazendo isso, é largando isso, é se comprometendo com isso, é vivendo assim, é fazendo assim, é estando na presença dEle, é não se distraindo, é resistindo ao diabo e ele vai fugir de você. Para chegar no céu é assim, ele vai te guiando. E essa voz do Espírito Santo vai falando: não se desvie para a direita, não se desvie para a esquerda, siga reto, porque você vai chegar lá.
E você vai chegar lá, amém? Diz a 3 pessoas, você vai chegar lá. Diga aí, você não vai errar o caminho, você vai chegar lá. E quando você chegar lá, nós vamos estar juntos celebrando para todo sempre na presença dele. Quem crê, dá um glória a Deus e aplauda ele aí em nome de Jesus. Irmão, a gente não pode perder a conexão com o céu, irmão. Se a gente deixar de olhar para o destino da nossa viagem, o percurso vai nos distrair. Quantas viagens eu já fiz, que eu coloco o destino, o GPS vai guiando. Mas se eu tirar o olho do GPS, o que acontece? Você passa batido da rua, aí o GPS recalculando rota. O GPS é tão lindo porque ele ainda te ajuda. Vou fazer novamente o percurso para você. Catuca essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, ele não desiste de você, irmão. Diga assim, mesmo que você erre a rua, mesmo que você erre o alvo, diga assim, ele vai recalcular a rota e vai dizer a você, volte o percurso para que você acerte o alvo e você chegue lá no céu que está te esperando. Jesus diz, eu vou na frente preparar um lugar, e quando eu preparar o lugar, eu vou voltar para te buscar, para morar comigo. Aleluia! Marta estava distraída, Jesus dizendo, Marta, Jesus recalculou a rota. Marta, Marta, você anda agitada demais. Nós vivemos numa geração assim, irmão, agitada demais. Porque quanto mais conectado com as coisas da terra, mais ansioso, mais depressivo, mais preocupado nós estaremos. Vamos botar o destino lá no nosso GPS. Qual o destino que você quer chegar? Escreve lá, céu. Céu, eternidade, morada do meu Altíssimo, presença do meu Pai. Irmãos, a ansiedade se torna estilo de vida para quem perde a conexão com o céu. Quantas vezes eu já não fui confrontado pelo Espírito Santo, porque a gente fica tão ansioso pelas coisas, tem que fechar a conta no final do mês, irmão. Tem que pagar o boleto, e a gente fica, irmão, eu já perdi noite de sono, porque tinha um boleto para pagar no outro dia, não tinha dinheiro, e dizendo, meu Deus, como é que vai ser, como é que vai ser? Aí Jesus disse, fica, você está agitado demais, fica calmo. Aí Jesus vai lá e faz o milagre. Ele vai lá e recalcula a rota. Ele vai lá e coloca pessoas na sua vida, pessoas que são pontuais. Ele vai lá e abre uma porta, ele vai lá e te surpreende. As preocupações, irmãos, substituem a confiança. Quem anda preocupado demais, anda confiando de menos. Quem anda preocupado demais, anda confiando de menos. E aí sabe qual é a consequência? A alegria desaparece. A gente perde a alegria de estar, perde a alegria de fazer, perde a alegria de adorar, perde a alegria de contribuir. A gente deixa de contribuir, deixa de semear, deixa de investir na algo, porque a gente está preocupado demais. E aí sabe o que é? O coração vive cansado. Você veio a esse culto aqui, porque o Senhor te trouxe aqui para dizer a você, chega de você viver cansado, agitado. A paz não nasce quando os problemas acabam. A paz nasce quando Jesus governa o meu e o seu coração. Então não espere os problemas acabar para você dizer, eu tenho paz. Não, irmãos, a paz está em quem governa o teu coração. Faz sentido para você? Jesus disse a Marta, 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 você está agitada demais, ansiosa com tudo, preocupada com tudo. Jesus está dizendo, aí, quem está governando o teu coração, Marta? Pergunta do Senhor para mim e para você nessa noite é a mesma. Quem está governando o seu coração? Por último, e não menos importante, a distração faz perder oportunidades que são eternas. Verso 42, quando ele termina de dizer isso para Marta, ele diz, olha, você está vendo sua irmã Maria? Ela escolheu a boa parte. Ela escolheu a melhor parte. E dela ninguém poderá tirar isso. Uau, Jesus estava falando de eternidade, porque a eternidade ninguém consegue tirar do seu coração. A eternidade o diabo não consegue te roubar. A eternidade o diabo não consegue tirar de você e da sua casa.
a eternidade ninguém pode roubar de nós. Ninguém, a Bíblia diz, ninguém, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o que já foi, nem o que está por vir. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode roubar a eternidade de você. Jesus disse: ei, Maria compreendeu algo que Marta perdeu. Tem gente compreendendo algo que eu posso estar perdendo. Jesus estava ali. Aquela oportunidade talvez nunca mais acontecesse daquele mesmo jeito. Porque com Jesus não é a mesma coisa, irmão. Jesus sempre tem uma novidade. É por isso que a gente diz que todo culto aqui é um grande culto. E qual é o melhor culto, pastor? O melhor culto é o próximo culto. Por quê? Porque com Jesus é tudo novo, irmão. Ele faz tudo novo, Ele não faz as mesmas coisas, Ele não repete. Você não vai ver na Bíblia Jesus repetindo nenhum milagre. Ele sempre fazia diferente, Ele sempre manifestava diferente, Ele sempre falava diferente, Ele sempre tratava diferente, porque tem coisas que não se repetem. É por isso que você não pode perder as oportunidades que Jesus te concede. Marta estava perdendo e Maria aproveitando. Não sei aonde você está, se você faz parte daqueles que andam perdendo ou daqueles que andam aproveitando. Uau! Jesus estava ali. E Marta onde estava? Marta estava preocupada com os pratos para lavar, irmão. Ei, em nome de Jesus, os pratos podem ficar para depois, irmão. Onde Marta estava? Com a vassoura na mão, varrendo a casa. Ei, a casa pode ser varrida depois, irmão. Onde Marta estava? Marta estava preocupada em arrumar o pano do sofá. Irmão, essas coisas podem ficar para depois. Tem coisas que podem ficar para depois. Vocês estão entendendo aqui o que o Senhor está falando, irmão? O que não pode ficar para depois? É a presença de Jesus. Aquilo que Jesus tem para falar conosco. E olha, a vida é feita de escolhas, irmão. São nossas escolhas que definem para onde nós vamos. Sempre haverá algo disputando a sua atenção. Sempre, sempre. Não vai ter um dia que você não tenha que fazer uma escolha e uma disputa. Se eu prefiro isso ou se eu prefiro assim. Se eu dou atenção aqui ou se eu dou atenção aqui. Se eu vou ou se eu não vou. A vida é feita de escolhas. Mas aquilo que ocupa o seu coração determinará o seu destino. Por isso que Jesus disse certa vez: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Por quê? Porque é o que ocupa o nosso coração, determina o nosso destino. Teu coração precisa ser ocupado pelo céu, pelas coisas do céu. Porque isso vai determinar o teu destino de vida, o seu estilo de vida. Maria escolheu o eterno. E Marta? Marta escolheu o imediato. Jesus não disse para Marta que ela havia escolhido algo errado. Ele não diz isso. Ele não olha para Marta e diz assim: você escolheu errado. Não, 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 não. Ele diz que Maria havia escolhido algo melhor do que Marta. Ele diz: Marta, Marta, tu estás aí escolhendo viver ansiosa, agitada demais com as coisas, preocupada. Mas a tua irmã escolheu algo melhor do que você. Nessa noite Ele está falando comigo e com você aqui, sobre nossas escolhas. Porque a gente quer o fruto, mas a gente quer fruto de algo que a gente não semeou, irmão. Ninguém colhe aquilo que não semeia. Então está na hora de você mudar suas escolhas. Há uma grande diferença entre fazer coisas boas para viver na presença de Deus. Como podemos vencer a distração? Aprenda a sentar antes de servir. Aprenda a ouvir antes de se agitar.
Quem serve sem permanecer, logo se cansa e se esgota. Segundo, elimine aquilo que rouba seu tempo com Deus, aquilo que disputa o seu coração. Porque, escute, nem toda porta aberta veio de Deus para você. E terceiro, escolha diariamente a melhor parte. A intimidade não acontece por acaso, irmãos. Ela é construída por escolhas. São nossas escolhas que determinam a nossa intimidade com o Senhor. Perceba que Satanás não aparece em momento nenhum dessa história. O texto não fala que foi o diabo que fez Marta ficar agitada. E isso nos ensina algo profundo e espiritual. Há batalhas, irmãos, em que ele não precisa agir diretamente. Há batalhas na nossa vida que o diabo não vai, ele vai ficar só como espectador assistindo. Por quê? Porque basta ele criar ambientes onde a nossa alma esteja tão ocupada que deixa de perceber a presença do Senhor. Tem pessoas que estão deixando de perceber a presença do Senhor nas coisas simples do dia. Jesus falando com você no dia a dia. Porque acha que Jesus só fala aqui em 30 minutos do culto, na hora que abre a Bíblia. Não, Jesus fala com você desde que você acorda, você vai dormir. Às vezes fala até em sonho com você. Mas tem gente que está distraída demais, não está percebendo o que ele está falando. Até no meio dessa situação Jesus pode estar falando. Quantas vezes eu não venho aqui, eu venho dirigindo, distraio a minha cabeça, porque eu fico pensando nas coisas e erro o caminho. Em vez de eu entrar na rua, eu passo direto, e aí eu disse, eita. Às vezes a pastora está do meu lado e diz assim, ei, passasse direto da rua. Eu disse, me distraí. Mas aí eu fico, Senhor, eu creio que o Senhor está falando comigo. O Senhor me fez errar a rua porque talvez era um livramento, talvez fosse melhor. Eu procuro ouvir o Senhor falar nas situações. Nós precisamos ser intencionais. Você precisa ser mais intencional. A distração é uma das armas mais sofisticadas que o diabo tem usado nesse tempo. E ela não afasta Cristo da casa, porque Jesus estava lá, mas ela afasta o nosso coração da presença dele, mesmo quando ele está presente. Marta terminou o dia cansada, irmão. Mas e Maria? Maria terminou o dia transformada. Tem pessoas que terminam o dia cansadas, mas tem aqueles que terminam o dia transformados. Eu não sei como você está. Eu não sei quem é você nessa história. Porque uma serviu a Jesus. E a outra ouviu Jesus. Uma estava trabalhando para ele. E a outra estava sendo moldada por ele. O reino não é sustentado apenas por mãos que trabalham, irmãos. O reino é sustentado por corações que permanecem aos pés de Jesus. O convite do Senhor hoje para mim e para você é voltar ao lugar onde Maria estava. Aonde? No lugar onde ela é transformada. No lugar onde nós somos moldados. No lugar onde nós somos lapidados, aperfeiçoados para sermos melhores do que ontem. Não é melhor do que Cicrana, melhor do que fulano, melhor do que o pastor da pastora, não, é melhor do que eu fui ontem. Porque a sua luta não é contra a carne, a sua luta é contra principado, potestades e contra você mesmo. Hoje o Senhor te convida nessa noite a você voltar para esse lugar se preciso for, a você permanecer nesse lugar, porque quando a presença volta a ser prioridade, a paz substitui a ansiedade, a direção vence a confusão na nossa mente e a alma encontra descanso. Você pode dar um amém e aplaudir a presença dele nessa noite? Como termina esse texto? Termina Jesus dizendo: Maria escolheu a boa parte, e dela ninguém poderá roubar. Hoje o Senhor diz a você nessa noite aqui: as suas escolhas na direção dele, ninguém poderá te roubar.
as suas escolhas para Ele, ninguém poderá tirar isso da sua vida. Então que eu e você possamos nesse início de mês centralizar Jesus na nossa vida, no nosso coração, deixar Ele governar a nossa vida, deixar Ele tomar o controle das nossas emoções, da nossa mente, deixar Ele governar nossas decisões, porque aí todo cansaço vai sair, toda distração será vencida, toda falta de ânimo vai ser transformada em fome e sede pela presença dEle. Você pode levantar suas duas mãos e se render a Ele. Você pode dizer a Ele: Jesus, eu te ouvi nessa noite, e eu entrego o governo da minha vida em tuas mãos. Precioso és para mim. Se eu fui encontrado como Marta, hoje eu escolho ser encontrada como Maria, escolhendo o melhor, que é a tua presença. Aleluia.